Eu adoro Yu-Gi-Oh! Na minha infância foi um dos meus animes favoritos. Tanto que tenho os 3 deuses egípcios a fazerem-me companhia aqui atrás. No entanto, alguém que podemos concordar é que Yu-Gi-Oh! Está cheio de injustiças. E uma delas cai sobre um dos personagens principais, Joey Wheeler, o personagem que teve o melhor crescimento durante toda a saga, mas que ao mesmo tempo acaba por ser posto de parte nos momentos mais cruciais. Joey merece sem dúvida um lugar no altar da fama de Yu-Gi-Oh! E no vídeo de hoje vou explicar-te o porquê. O meu nome é Álvaro Cunha e seja então muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Sem Bilhete. A primeira coisa que não nos podemos esquecer é que o Joey começa como falhado, pelo menos no que toca ao jogo de cartas. Sim, isso mesmo. Joey Wheeler no início da história pouco conhece do mundo de Duel Monsters. Aliás, ele literalmente está a conhecer o jogo no início do primeiro episódio. Não o acho engraçado quando está a pensar? Ei Tristão, o Yugi está-me a ensinar como fazer duelos com monstros. E vai aprendendo à medida que vai jogando com os seus amigos. Ele é o espelho da criança que estava a conhecer o jogo pelo anime. Ou melhor, ele é o espelho de quem jogava o jogo sem conhecer as regras. Casa do poder para cima, não achas? Mas ninguém ganha com isto. Joey, o teu baralho está cheio de cartas monstruosas. À medida que os episódios vão passando, ele vai aprendendo a jogar, a dominar o jogo e a vencer os seus adversários. E basta olhar para a sua volta. Nenhum personagem tem um crescimento tão grande como ele. Tens o Yugi, mas mesmo assim é diferente. Yugi é o anfitrião da história, é o escolhido do destino, é o espelho do faraó. É óbvio que teria um desenvolvimento durante a narrativa, mas Joey é só o amigo de Yugi. Não tem poderes especiais, itanes milenares ou um destino premeditado. Sim, tem um bocadinho de sorte nos jogos de azar, mas para compensar, vive um amor proibido. O importante aqui é que ele representa o esforço puro. Ok, está bem, mas qual é a história dele? Para que não seja confuso, eu vou falar apenas daquilo que conhecemos através da versão da 4Kids. É verdade que existem diferenças entre esta e a versão japonesa, mas para aquilo que a 4Kids costuma fazer, as diferenças são mínimas. Contudo, eu poderei completar algumas informações através do material original. Joey teve uma infância conturbada. Os pais separaram-se quando ele ainda era muito novo, e devido a essa separação, ele ficou muitos anos sem ver a sua irmã. Apesar disso não ser abordado no anime, no mangá ficamos a saber um pouco mais sobre o seu passado. O pai dele é um homem viciado em jogos de azar, e esse foi o principal motivo dos pais se terem separado. Devido a isso, a família Wheeler passou por várias dificuldades, e Joey teve que começar a trabalhar desde muito novo para pagar as contas do seu pai. Ao longo da sua infância, ele acaba por se cruzar com Yugi, o protagonista da história. Inicialmente, o comportamento dele com o rapaz é bastante duvidoso. No entanto, Yugi mostra-lhe o que é ser boa pessoa, e desde essa altura, ele torna-se uma espécie de símbolo. Eu queria te pedir desculpas, Yugi. Eu tenho-me comportado como um imbecil. Então estavas a representar. Eu acho que mereci essa. E se perguntares, eu acho que eu e o Tristan te tínhamos subestimado. E tu sabes, Yugi, tu és um puto forte e eu dei-te crédito por isso. Talvez devemos andar juntos mais vezes. O que é que dizes? No presente, ele descobre que a sua irmã tem um problema na visão e que se não fosse tratado, deixaria de ver. Parece que estou a ficar sem tempo. Eu tinha esperança de te ver outra vez, antes, hein? Tu entendes? Adeus, irmão. Ficar sem tempo? Não pode ser. Até sempre. Toma cuidado, Joey. Como bom irmão, ele decide entrar no Duelist Kingdom, um torneio que juntava os melhores duelistas, uma vez que o prémio final seria o suficiente para pagar essa operação. Vamos lembrar que o Joey ainda estava a aprender. Neste momento, Joey já sabia o básico do jogo, mas estava longe de ser um grande estratega. O primeiro duelo dele no torneio mostrou-nos um pouco de como ele estava longe de ser um grande duelista. As suas jogadas eram um pouco calculadas, ou seja, demasiado amadoras. Ele até chega a ganhar, mas a verdade é que para vencer aquele torneio, ele tinha que melhorar muito mais. É exatamente isso que vemos nos duelos seguintes, uma evolução constante daquilo que ele já foi. E no final, quando tem que enfrentar o Yugi para vencer o torneio, conseguimos ver uma pessoa completamente diferente, muito mais segura. Aposto que te arrependeste de me mostrar como se faz, meu? Ataca! Flaming Sword Mouth Battle!
Ele no final perdeu o duelo, mas foi de uma forma completamente injusta. O Yugi foi salvo pelo argumento, pois estava destinado a lutar contra o Pegasus. O próprio Yugi, antes de lutar contra o Joey no torneio do Pegasus, reconhece a importância da magia daquele mundo. Ele já sabia que o Joey iria ser inútil na batalha seguinte. O Joey aprendeu à séria nestas últimas semanas. Joga como um profissional, mas o duelo com o Pegasus vai requerer mais do que um duelista experimentado. É preciso alguém que tenha o poder suficiente para resistir ao item do milénio. Aliás, o anime ainda permitiu o Joey lutar contra o seu amigo. Já no mangá, ele simplesmente deixa que o Yugi avance na sua frente diretamente contra o Pegasus. Mas eu entendo, o Yugi também estava no torneio por um objetivo e conhecia o jogo melhor, ele estava na sua praia. Mas o que eu não entendo são os duelos seguintes, os duelos pós-Duelist Kingdom, os duelos durante Battle City. Aqui vemos uma repetição do torneio anterior, mas desta vez Joey luta contra os adversários que Yugi já tinha enfrentado anteriormente, mostrando que de facto ele se tinha tornado um grande duelista. Mas o que ele não sabia é que o destino do protagonista se ia meter uma vez mais na sua frente. Nas semifinais deste torneio, ele enfrenta o Merrick, o vilão da temporada. A batalha foi dura e o Joey estava mesmo perto da vitória. Aliás, Joey só tinha que fazer uma única coisa: atacar os pontos de vida do Merrick. Contudo, ele perde a consciência antes de finalizar o seu jogo, porque era o destino do Yugi enfrentá-lo. Despacha-te e ataca, Joey! Joey, não! Oh, não! Joey! Levanta-te, Joey! Levanta-te! É importante referir que eu gostei do Merrick como vilão. Ao lado de Bakura, eu sempre achei que ele era muito mais intimidador, mas vamos admitir que ele não era assim tão bom duelista. Ele perdeu contra o Yugi enquanto controlava o Joey e voltou a perder enquanto controlava aquele mimo. O Merrick só conseguiu ganhar devido ao poder do protagonismo e ao poder de um bastão mágico. Entendem o que eu quero dizer? Yugi sempre foi uma pedra no sapato na jornada do Joey. Ele cresceu tanto, ao ponto que não pode progredir mais por culpa do destino do protagonista. E este é um problema do anime em si. Ao longo de todo o anime, Yugi perde apenas 2 vezes. Aliás, 3, e 2 são fillers. E sim, eu sei que isso faz parte da história. No final, o espírito que vive dentro do Yugi tem que viver uma derrota para poder descansar. Ele é o guerreiro que nunca perdeu, e quando olhamos para esse prisma, até que faz sentido. Mas o autor podia ter trabalhado de forma em que o Joey não perdesse quase de forma propositada, pois no final é isso que parece. No entanto, não se esqueçam que o Joey no início transforma o Yugi numa espécie de símbolo a seguir, ou seja, faria bastante sentido os dois enfrentarem-se no final, o momento em que o aluno venceria o seu mestre. Nota que eu gostei bastante do duelo final, mas seria uma boa forma de terminar a história. Outra coisa que me irrita é a posição do Kaiba. A verdade é que a personalidade do Kaiba merece ser analisada num vídeo só. Contudo, ele é um outro personagem que me irrita no que toca ao desenvolvimento do Joey. Tu não estarias mais que 2 minutos num duelo comigo. Que graça! Talvez seja melhor tratarmos isto a murro do que com as cartas. Tem calma, Joey! Joey também perdeu poucas vezes ao longo do anime, e fora os fillers, ele apenas sofreu derrotas com o Kaiba, Merrick e Yugi. Kaiba nunca aceitou o Joey como duelista. Aliás, em nenhum momento senti que ele o respeitava como pessoa. Durante a série, ele e o Joey lutaram várias vezes. O primeiro confronto foi em Duelist Kingdom, onde foi completamente destruído. Olha só para ele. Está assustado como um cachorrinho com as pernas a tremer. E é assim que eu quero deixar o Pegasus. E com razão, porque o personagem estava a ficar com um ego enorme. Contudo, não era necessário tornar isto um hábito. Em Battle City, o Kaiba nem o considerava um duelista, sendo que no final do torneio, Joey volta a ser derrotado pelo Kaiba. O Kaiba passa a série inteira a queixar-se do destino, mas o destino está sempre contra o Joey. Mas volto a dizer, quando eu falo do Yugi ou do Kaiba, eu estou a falar da sua relação com o Joey. Mas eu gosto muito do desenvolvimento
desenvolvimento da série e da forma de como é concluída. Existe um pequeno pormenor que pode ser importante no desenvolvimento do Joey, que é o facto de no final de Battle City ele ter desafiado o Yugi para um duelo. Este evento aconteceu tanto no mangá como também no anime, sendo que nunca ficamos a saber o vencedor desse duelo. Na teoria, o Joey terá sido o grande vencedor, porque o duelo servia como forma do Joey recuperar a sua carta favorita. Contudo, nós nunca descobrimos a verdade. O Joey sempre consegue recuperar a carta, mas nada nos diz que foi através da vitória. Sendo que os dois são grandes amigos, faz todo o sentido o Yugi devolver a carta mesmo vencendo. Porém, Joey Wheeler merece sem dúvida mais reconhecimento por dentro da história, principalmente por conta de toda a evolução que teve durante a série. Este foi o vídeo de hoje. E o que achaste? Quero só agradecer ao Rafa do canal Qualquer Coisa. Ele ajudou-me a rever o argumento no final do vídeo. Muito obrigado, Rafa. Queria também agradecer o fantástico feedback que deram no vídeo passado. O próximo Quem Deu a Voz já se encontra em produção e muito provavelmente será o próximo vídeo. O resto tu já sabes. Deixa o teu like no vídeo, pois isso ajuda imenso o canal a crescer, e subscreve o canal para não perderes os próximos vídeos. Tchau! Gritem todos comigo. Joey!